a importância da comunicação. Esse é o assunto que iremos abordar nessa aula tão maravilhosa aqui em nossa EBD online. Seja muito bem-vindo, querido professor, a todos os professores da classe juvenil, 15 a 17 anos, a você que executa essa obra com tanto esmero, com tanto carinho, que Deus assim ele possa te usar em mais uma aula. E que lição! Estamos no auge de mais um trimestre, e um trimestre onde estamos abordando assuntos que são bem pertinentes ao cotidiano de todo adolescente. E um deles, nós iremos falar sobre a importância da comunicação. Só para você ter uma ideia, essa aula ela está sendo transmitida a você justamente porque existe todo um aparato tecnológico que me possibilita falar contigo aí na sua casa ou onde você estiver. Porque no mundo globalizado de hoje, no mundo contemporâneo, a tecnologia ela tomou um espaço enorme no mercado de trabalho, na questão dos estudos. Então, professor, você pode até falar para os seus alunos a importância e como a educação ela foi possibilitada com o EAD. Tudo isso hoje é tecnologia e é comunicação. O seu adolescente ele está cada vez mais antenado, como Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, dentre outras redes e formas de comunicação e redes sociais que fazem com que o teu adolescente esteja tão antenado. Nunca antes na sociedade mundial as pessoas conseguiram um acesso de comunicação tão propício. Hoje, através do meu celular, eu mando uma mensagem para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Só que como fica a igreja e o nosso posicionamento acerca da comunicação? É isso que nós iremos abordar. Quando nós falamos de comunicação, e nós entendemos que essa é a palavra-chave que vai nortear toda a tua aula, professor, nós entendemos que comunicação é algo que Deus ele sempre quis com o homem. E não apenas isso. Nós percebemos que comunicação é algo que existia antes mesmo até da criação da própria humanidade. É importante que você leia para o seu adolescente Gênesis 1:26, que nós entendemos como sendo aquele diálogo da criação, o façamos, não é? E quando nós temos também o episódio de Gênesis 11:7, ali da Torre de Babel, quando os homens estão querendo construir algo tão grande para chegar até Deus, e eles dizem assim, desçamos. Então a gente percebe que havia já uma comunicação antes mesmo da criação do universo, do mundo. Comunicação é algo que existe desde o Gênesis também e é elevado dentre toda a Bíblia Sagrada. E se nós formos esmiuçar, e é o objetivo da lição, esmiuçar nas páginas da Bíblia Sagrada a comunicação. É importante também, meu amado professor, que você utilize esses versículos que você encontra nessa parte inicial da aula, um versículo por dia. Cada versículo desse possui um pensamento-chave que vai te ajudar muito na lição. Por exemplo, quando ele fala de Gênesis 2:18, ele diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha como Deus ele se preocupou com o homem. O homem na sua individualidade, lá no jardim, só, Deus ele se preocupou com a sociabilidade do homem. E disse assim, eu farei para ele uma ajudadora.
Algumas traduções falam adjuntora, auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus viu que o ser humano estava só, que o homem estava só, e decidiu colocar para ele alguém que lhe ajudasse na sociabilidade. Nosso Deus, ele é tremendo. E olha como a comunicação ela vai avançando. Para ajudar na tua aula, você pode colocar um esquema assim no quadro, como a comunicação do homem com outro homem. E do outro lado você pode colocar a comunicação com Deus. Do outro lado você pode colocar a comunicação com a família. Dentre outras formas de comunicação, você pode pedir ajuda do teu aluno. Você pode perguntar, você poderia me indicar uma outra forma de comunicação? Talvez ele diga, a comunicação no colégio, a comunicação com o professor, a comunicação com o colega do lado. De alguma forma, instigue o seu aluno para que ele fale. A maioria das aulas, ela já tem um pensamento já pré-estabelecido no seu aluno, aonde você, na condição de professor, vai despertar nele a vontade de falar e concretizar melhor esse pensamento para ele. Então, você pode lembrar para ele que em Gênesis 2:18, 1 Tessalonicenses 5:17, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele vai falar da comunicação de uns para com os outros, que diz assim, em 1 João 1:7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perceba que o apóstolo Paulo fala comunhão uns para com os outros. Então nós temos aqui também a comunicação de pessoas para com pessoas. E a comunicação com Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E talvez o seu aluno questione, mas professor, como que a gente vai orar sem cessar? Porque nosso tempo ele é reduzido. Nosso tempo de culto é mas e o tempo que a gente está no colégio? E o tempo que a gente precisa correr atrás de um estágio? E o tempo que a gente precisa correr com pré-ENEM, pré-VUP, todas essas coisas, pré-vestibular? Então você deve lembrar o seu aluno que o orar sem cessar, essa comunicação com Deus, não está restrito somente ao dobrar os joelhos, mas em todo o seu proceder. Deve haver uma comunicação com Deus através da sua forma de agir. A maneira como o seu aluno age é a melhor forma de comunicação com Deus. Então, avançando, nós percebemos também que há a comunicação com a família. Olha o que o salmista no Salmo 128 e verso 3, ele fala: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Olha como o salmista enfatiza a mesa. Justamente porque o salmista está dando a ideia de que deve haver uma harmonia no lar, uma comunicação entre famílias. E avançando, professor, você vai perceber que a lição ela está dividida em 3 tópicos, como geralmente está, que diz a importância da comunicação, os perigos da falta da comunicação e resgatando a comunicação saudável. Quando nós falamos da importância da comunicação, devemos lembrar que todo ser humano é um ser humano comunicável. Todos nós somos comunicáveis. A não ser que alguém queira ser um eremita. Mas o normal é que todo ser humano ele é de alguma forma comunicável. E os perigos da falta de comunicação? Quanto mais as tecnologias se expandem, mais os seres humanos estão enclausurados na sua falta de comunicação.
Há pessoas que têm milhares de seguidores em seu Instagram, mas para desenvolver uma conversa com alguém, tem alguma inibição, uma dificuldade, porque um dos fatos geradores é que, possivelmente, passam horas no mundo cibernético, mas a sociabilidade está cada vez mais dificultosa. Por que será que isso acontece? Por que será que os seres humanos estão cada vez mais migrando para o mundo cibernético e deixando de socializar? Devemos lembrar aos nossos alunos que há algumas poucas gerações atrás, as brincadeiras de criança ou de adolescentes eram recheadas de amigos, brincadeiras. E hoje há uma diferença muito grande de gerações atrás. Não é verdade? Então, esses problemas do mundo online, essa falta de comunicação que nós temos, ela gera diversos problemas para muitos adolescentes. Nós tivemos até então uma aula sobre timidez. E nós percebemos o como é difícil uma pessoa tímida socializar. E quanto mais o mundo cibernético avança, mais a sociedade caminha para um mundo enclausurado nas redes sociais. Indo para o terceiro ponto, como que a gente pode resgatar a comunicação? E o comentarista ele destaca como resgatar a comunicação com os pais, como resgatar a comunicação com a família e como resgatar a comunicação com Deus. Por isso que os versículos do início da aula são tão importantes, porque você vai responder essas 3 perguntas no tópico 3 com esses versículos. Como que a gente restaura a comunicação com os pais? Perceba como a Bíblia ela é tão enfática em querer todos ao redor da mesa. A mesa ali representa a harmonia no lar. Entenda o contexto dos seus alunos. Possivelmente, há alunos seus em que o pai talvez seja divorciado da mãe, ou vice-versa. Talvez haja um lar que seja mal estruturado, como seus pais, com violência doméstica, ou coisas do gênero, ou coisas do tipo. Mas enfatize para o seu adolescente que, independente das crises do seu lar, mas que Deus ele tem vontade de que o seu adolescente ele faça alguma coisa para restaurar a comunicação com seus pais, na sua família. Porque a vontade de Deus é que seu adolescente faça de tudo para viver em harmonia com seus irmãos, entre outros familiares, não é? E com Deus, acima de tudo, a comunicação com Deus é em oração. Você pode utilizar também algumas dinâmicas. A mais comum é o bom e velho telefone sem fio, uma ótima ferramenta de dinâmica que você pode utilizar em sala de aula para falar de comunicação. Só que uma ideia também, você pode criar uma lista de transmissão e fazer uma chamada ao vivo durante a aula, só para mostrar para eles e enfatizar a diferença entre o mundo cibernético e o mundo real ali. Tá todo mundo na aula ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo tendo a aula em chamada de vídeo. Você pode utilizar isso por 3 a 5 minutos, somente para mostrar para eles como é a diferença do mundo físico para o mundo cibernético. Entre outras ideias que você pode utilizar para falar e utilizar como um gancho para falar sobre a importância da comunicação. Eu tenho certeza, professor, que Deus ele vai te usar de uma forma sobrenatural e, acima de tudo, o nome dele é que será glorificado. Um forte abraço, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo o máximo de pessoas que você puder e eu tenho certeza que a aula será maravilhosa. Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.